Paula, meu professor tá me doutrinando, o que que eu faço? Olha o conteúdo que ele passou, vai falar de Marx. Ah, não. O professor falou que o Che Guevara é um herói. E agora? Calma, crianças. Hoje a tia Paula vai ajudar vocês. Eu perdi as contas de quantas mensagens, e-mails e comentários eu recebi de alunos desesperados pedindo ajuda para saber como agir em casos de doutrinação na escola. Esse é um assunto delicado, mas eu vou tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. A primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça é que não significa que porque o professor colocou Marx no conteúdo, que isso é doutrinação. Claro que quem está por dentro do assunto marxismo cultural, quando vê uma coisa dessas, já imagina o que vai vir pela frente, porque em 99% dos casos é doutrinação. Mas não significa só porque Marx está no conteúdo que essa aula vai ser uma aula de doutrinação. E também a gente não pode arriscar do conteúdo a parte do comunismo soviético e Marx e todos os pensadores de esquerda. Eles têm que ser estudados sim, mas à luz da razão e da verdade dos fatos. Obviamente que para saber o que é e o que não é doutrinação, vocês vão ter que estudar o tema. E também não vai ser nos livros do MEC. Então a primeira sugestão que eu dou para vocês é estudem para saber o que o professor está falando que é doutrinação e o que não é doutrinação. Outra dica que eu já vi muitas vezes em comentários, já vi muitas pessoas dizendo para os alunos levarem o celular para a aula e gravarem o professor. Pessoal, eu não recomendo esse tipo de atitude, porque em muitos estados é ilegal o uso de celular em sala de aula. E também é ilegal gravar a aula de um professor sem autorização deles. Então nós não podemos combater um erro cometendo outro erro, entenderam? Não precisa gravar a aula para provar que há doutrinação lá dentro. Provavelmente, se o professor de vocês doutrina, e o que é muito provável que esteja acontecendo, eu já falei isso no canal, ele vai deixar transparecer essa atitude em provas, trabalhos, textos, e esse material é uma prova cabal da doutrinação. Mas vocês só vão perceber esse viés ideológico doutrinário se vocês souberem no que consiste essa doutrinação. Então, para perceber lá na prova o que o professor pode ou não cobrar de vocês, vocês têm que estudar o assunto. Em suma, o professor não pode obrigar você a dar uma resposta que não seja realidade. Ou numa questão onde ele pede a sua opinião, ele não pode dar a questão como errada se você manifestar a sua opinião, mesmo que ela seja contrária à opinião do professor. Enfim, de posse desse material, que são as provas, os trabalhos e até os textos passados em sala de aula, vocês vão se dirigir à autoridade competente, que na escola é o supervisor, ou então, se for uma faculdade, é o coordenador do curso, e vão reclamar a respeito dessa doutrinação. Geralmente, numa escola particular, isso é revisto. Na escola pública, às vezes, pode ser um pouquinho mais difícil, vai dar trabalho, mas vocês vão ter que recorrer a instâncias superiores, ou a Secretaria da Educação, e dependendo da gravidade do caso, cabe até um processo judicial. Mas eu sugiro não queimar etapas. Primeiro, converse com o professor, de preferência em particular, para que ele não se sinta intimidado. E converse com ele com jeito, fale com sinceridade e respeito o que está lhe incomodando na sala de aula. Caso essa conversa não tenha surtido efeito, recorra à instância superior, que seria a direção da escola ou a coordenação do curso na faculdade e assim por diante. Não vá direto à justiça. Primeiro tente resolver o problema com o professor. Acredite em mim, a maioria dos professores são pessoas honestas e que vão receber com muita atenção uma conversa bem intencionada de um aluno. É importante um alerta para vocês também. Assim como tem pessoas bem intencionadas, há pessoas mal intencionadas. E esse pode ser o caso da instituição onde você estuda. Se esse for o caso, vocês têm que ter em mente duas coisas.
A primeira, caso vocês falem a respeito dessa doutrinação, se posicionando contra, vocês podem sofrer retaliações. Então vocês têm que pensar antes de tomar uma atitude se vocês estão dispostos a pagar o preço por essa atitude. Eu mesma já me vi em situações onde eu não pude falar nada. Eu estava acuada. Eu era bolsista no curso de pós-graduação e a única a entender o que estava escrito lá. E eu me vi obrigada a escrever um trabalho para concluir a minha especialização da maneira como eles queriam. Eu conto essa história num vídeo aqui do canal que chama Como Acontece a Doutrinação nas Escolas. Então, pode acontecer também de você ter que esquerdar na aula para ganhar nota, infelizmente. Principalmente se você estiver estudando em uma universidade federal, porque daí provavelmente não vai adiantar reclamar. Reclamar só vai piorar a sua situação. É muito triste isso que eu tô dizendo, mas essa é a verdade, eu não posso mentir para vocês. Vai acontecer casos em que vocês serão obrigados a esquerdar. Nessa situação, eu recomendo que façam isso, escrevam o texto mais esquerdista, isso é bem fácil, vocês vão tirar uma nota alta e depois, de posse do seu diploma, aí sim, vocês estão livres para escrever o que vocês quiserem. E outra coisa muito importante, pessoal, o professor é um ser humano passível de erro. A maioria dos professores não tem consciência de que ele está doutrinando. Nós, professores, aprendemos a dar aula dessa maneira e muitas vezes, inclusive, eu cometi esse erro sem saber. Então, por isso, é muito importante vocês tomarem cuidado com a maneira como vão abordar isso na sala de aula. Se vocês chegarem atacando o professor ou querendo demonstrar que são mais inteligentes ou que sabem mais do que o professor, provavelmente ele vai ficar na defensiva e vai passar a contestar tudo que vocês falarem. Então, uma dica que eu dou é: façam amizade com o professor. Normalmente, o professor é uma pessoa bem intencionada, acreditem em mim. A maioria dos professores quer o bem do aluno e fica muito feliz quando vê que um aluno está estudando. Então, essa é uma chance de ouro para vocês mostrarem para o professor o erro que ele está cometendo, mas de uma forma carinhosa. Sejam amorosos, expliquem a verdade com carinho e respeito pelo professor. Não cheguem com uma atitude da pessoa mais sábia do mundo. Você é o aluno e ele é o professor. Mesmo que você não concorde com o que ele está dizendo, tem que ter na sua cabeça que ele já estudou muitos anos a mais do que você. Então, para que dê certo a sua atitude antidoutrinação, para que ela dê bons frutos, você precisa falar a verdade, mas com respeito e carinho pelo professor. Afinal de contas, os professores são sim muito importantes na nossa vida. Se coloque no lugar do professor. Por mais que ele esteja errado, e muitas vezes ele está, eu não estou defendendo, e vocês sabem que muitas vezes eu ataquei, mas se coloque no lugar dele. Ele aprendeu a dar aula sim, para ele aquilo é normal. Mas se você chegar com a verdade e o professor for uma pessoa bem intencionada, dependendo da maneira como você aborda, se essa abordagem for uma abordagem educada, mostrando o seu ponto de vista de uma forma gentil, o professor honesto vai entender a mensagem e vai rever os seus conceitos, mesmo que ele não admita para você. Quando o professor chegar em casa, ele vai ter curiosidade de estudar e de ver por que será que aquele aluno está falando aquelas coisas que tem sim um fundo de verdade. E isso sim pode gerar bons frutos, porque se o professor se convencer de que a atitude dele está errada, o próximo passo é mudar a atitude. E um doutrinador a menos vai fazer uma grande diferença a favor da verdade.